Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um encontro. Não esqueça de se inscrever no canal, de comentar, de curtir e de compartilhar o nosso vídeo. Hoje nós vamos falar sobre a filósofa Edith Stein. Edith Stein, que é lembrada por ter desenvolvido uma fenomenologia da empatia. Edith Stein, ela nasceu em 1891 e faleceu em 1942. Portanto, ela viveu a maior parte da sua vida no começo do século XX. De origem hebraica, foi discípula de Husserl. Husserl foi um dos grandes filósofos contemporâneos, lembrado pela fenomenologia. E Stein foi sua discípula, foi sua aluna. Stein tornou-se irmã carmelita depois de ter recebido o batismo em 1922. Então, depois de adulta, depois de já ter estudado, se formado. Foi docente primeiro de germanismo em Spira e sucessivamente de pedagogia em Münster. Foi morta pelos nazistas no campo de concentração de Auschwitz, dia 9 de agosto de 1942. Então, em 1942, Stein ela é morta pelos nazistas. Ela era de origem hebraica, de origem judia, e mesmo ela se convertendo, depois de adulta, ao catolicismo, tendo entrado para a vida religiosa e ter feito os votos e se tornado freira, mesmo assim, os nazistas a matam. Isso nos lembra que os nazistas não mataram apenas judeus na Segunda Guerra Mundial, mas mataram negros, mataram homossexuais, mataram católicos também e aqueles que eles considerassem aí inferior. Em 1987, no dia 1º de maio, o Papa João Paulo II proclamou Edith Stein serva de Deus. E no dia 11 de outubro de 1998, declarou-a santa. Agora nós vamos falar sobre o pensamento de Edith Stein. Teoria fenomenológica da empatia. Então ela vai desenvolver aí um pensamento sobre a empatia. Em suas próprias palavras, a essência do processo empático, ela diz: em minha experiência vivida não originária, eu me sinto acompanhada por uma experiência vivida originária, a qual não foi vivida por mim, embora se anuncie em mim, manifestando-se em minha experiência vivida não originária. Então, em seu livro aí, O Problema da Empatia, de 1916, o que ela está querendo dizer? A grosso modo, que a partir da experiência do outro, nós também podemos viver a experiência do outro, né? Por exemplo, quando morre o parente de uma pessoa, quando a pessoa nos conta, quando nós ficamos sabendo, nós também ficamos o quê? Comovidos. Então, ela fala que através da empatia, o ser humano, a pessoa, ela é capaz de viver, de sentir a experiência do outro. Ela vai refletir sobre a filosofia cristã. Preocupada com as relações entre pesquisa filosófica e experiência religiosa, entre razão e fé, em ser finito e ser eterno, obra póstuma de 1959, Stein delineia a tarefa do que, em sua opinião, deve ser a filosofia cristã.
Então, como que deve ser a filosofia cristã para Wittgenstein? Nossa razão não está em grau de nos oferecer a verdade última, total e definitiva. Então, o que ela está querendo dizer aqui? Que a filosofia que tem como instrumento a razão, ela sozinha, a razão não é capaz de desmistificar Deus, né? Então ela quer dizer o quê? Que só a razão não é capaz de conhecer a Deus. E a tarefa mais elevada de uma filosofia cristã é exatamente a de preparar o caminho para a fé. Então, para ela, a filosofia cristã deve ser uma preparação para a fé. Foi isso que São Tomás de Aquino fez, segundo Stein, de modo excelente. São Tomás de Aquino, que é um filósofo da Idade Média, do final da Idade Média, que desenvolveu aí a escolástica. Uma envolvente descrição da experiência mística é a que nos foi deixada por Stein em sua última obra, A Ciência da Cruz, de 1958, um livro póstumo. Então aqui ela vai refletir o que é a experiência mística. Esta é a terra impraticável, cujo mapa não pode ser oferecido pelos conceitos da razão natural. Então ela está dizendo o quê? Que a experiência mística, só a razão não é capaz de conhecer. E apenas a poesia e os símbolos, como a cruz e a noite, estão em grau de aludir à experiência mística, que é uma prefiguração da visão beática. Beleza? Não esqueça de comentar, de curtir e de compartilhar o nosso vídeo.